Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui, né? Nossa aula, nosso estudo sobre administração estratégica. Vocês perceberam, gente, que algumas coisas eu gosto de escrever aqui na tela mesmo para vocês, que é para o aluno ter que anotar, ter que fazer suas anotações, talvez escrever com as suas palavras aí, que eu acho que é importante aí no processo de aprendizado. É uma ferramenta pedagógica importante que você anote, que você escreva, né, para memorizar melhor. Óbvio que tem algumas coisas de teorias e tal que a gente procura trazer aqui, de repente em alguma aula com um momento onde tem um texto legal, um texto constitucional, por exemplo, a gente tem que colocar lá, que seria cansativo ficar anotando, não tem porquê, mas fora isso, às vezes é bom que o aluno faça suas próprias anotações, por isso não vai ter tudo sempre mastigadinho nos slides, não. A gente tem bibliografia, referências bibliográficas no final do material das aulas, tá bom? E outra coisa que eu considero importante aí também para o aprendizado é a gente pelo menos, não, esse é um curso teórico, né? Não é um curso de resolução de exercícios. Normalmente em cursos diferentes eu gosto de resolver bastante exercício durante a aula, mas aqui o que eu trago eu chamo de aprendendo com as bancas. Eu pego alguma frase, algum conceito, ou que a gente já viu para a gente reforçar, para você ver como que a prova cobra, né? Ou que algo até que a gente não viu objetivamente, mas que a gente aprende, vê agora então, tirado de uma prova de concurso. E eu faço isso com bancas diferentes, tá bom, gente? Então, desde coisas mais simples, para vocês verem que caem às vezes coisas simples sim, até algumas mais complexas de bancas diversas. Eu vou lá, tiro uma frase, né? Tiro já pronto um conceito e trago aqui para a gente ver junto. Vamos inclusive ver pelo que a gente viu na aula anterior sobre esse assunto. Olha só, vamos chamar de aprendendo com as bancas aí. O CESP em 2006 ensinou o seguinte para a gente. No que tange ao conceito, planejar é decidir antecipadamente o que fazer, quando fazer, como fazer e quem deve fazer. Então, olha só, no que tange ao conceito, planejar é decidir antecipadamente o que fazer, quando fazer, como fazer e quem deve fazer. Planejamento é o processo de determinar os objetivos organizacionais, como atingi-los, e é hierarquizado a partir das perspectivas estratégicas, táticas e operacionais. A Fundação Carlos Chagas que trouxe essa colocação que a gente viu aqui, né? Então, determinar os objetivos organizacionais dentro das perspectivas, a principal aqui pra gente, estratégica, mas tem também a tática e operacional. Olha o que a ESAF já falou. No nível intermediário, o planejamento é tático e trata da alocação de recursos, né? Aquele nível intermediário ali que acontece geralmente com os gerentes, né? Por isso às vezes chama-se até de nível gerencial. É um planejamento ali de setores, departamentos, mas o nome comum é o nome tático, tá, gente? Vai tratar principalmente da alocação de recursos dentro daquela área, tudo bem? Bom, então, falando de gestão estratégica, eu vou deixar planejamento também, porque ainda no planejamento estratégico eu posso usar essas ferramentas, mas falando de gestão estratégica como um todo aqui, a gente tem que analisar alguns desses aspectos. Balance Scorecards, a análise SWOT, as estratégias de Porter, né, e o mapa estratégico. São ferramentas que são comuns em provas de concurso quando eu falo em gestão estratégica. Vamos conhecer cada uma delas. Olha só, Balance Scorecard, do BSC, né, que é de Kaplan e Norton aí. O BSC é um modelo, gente, que vai contemplar pra gente dados financeiros do passado, né, da organização, usando indicadores que vão buscar medir os fatores que levam a empresa a ter sucesso no futuro. Então, eu contemplo dados financeiros do passado, uso indicadores que vão levar a empresa a ter sucesso no futuro. Basicamente, as provas de concurso vão cobrar de vocês quais são esses indicadores, quais são esses aspectos, quais são esses fatores
essas perspectivas. Então, olha só. Perspectivas, indicadores, aspectos, fatores que serão levados em consideração para eu criar a visão e estratégia da empresa. Onde a empresa quer chegar à visão e qual é a sua estratégia, né? Então eu tenho que considerar o aspecto financeiro, né? Que é ligado a como é que a gente aparece para os nossos acionistas ou para aqueles que são, né, donos dos recursos financeiros, aqueles que têm interesse nos recursos financeiros da organização. Eu tenho que considerar a perspectiva dos clientes. Como é que os clientes nos veem, né? Os destinatários do meu trabalho, da minha ação. Óbvio, gente, quando eu falo na administração pública, eu posso perfeitamente, se eu estiver falando de um órgão, por exemplo, fazer adaptações necessárias, né? Meu cliente pode ser um cidadão, ele não deve ser tratado idêntico, da mesma forma. Existem outras peculiaridades, né? Quando a gente fala de convergências e diferenças entre gestão pública e privada, ou quando a gente fala da nova gestão pública, da administração pública gerencial, a gente entra mais a fundo aí nessa diferenciação. Mas é importante que os meus clientes sejam levados em consideração aqui para elaborar a visão e estratégia através do BSC, do Balance Scorecard. Eu tenho que considerar também a perspectiva dos processos internos, ou seja, em que eu preciso ser excelente, né? Ser excelente, excelência, quando a gente fala em gestão, a gente está ligado a ter a maior qualidade possível, fazer da melhor forma possível, dentro das possibilidades, dentro do que eu tenho ao meu alcance, qual é a melhor forma possível, qual é o melhor possível que eu posso fazer. Esses seriam critérios aí para excelência. Então, dentro das perspectivas que vão ser analisadas pelo Balance Scorecard, os processos internos estão incluídos. E a perspectiva de aprendizado e crescimento, né? Como eu posso melhorar, como eu posso utilizar as minhas experiências, compartilhar, crescer, né? Então estas seriam as 4 perspectivas consideradas e normalmente que as provas de concurso mais cobram sobre Balance Scorecard, sobre BSC, e esse é um assunto bom de vocês verem, porque ele está aqui na administração pública, mas está lá na geral também, então ele pode cair muito em prova. Que ele vai considerar para criar uma visão de futuro, uma estratégia para a organização, ele vai considerar os fatores financeiros, de processos internos, de aprendizado e crescimento e de clientes. Precisa memorizar, gente. Aspecto financeiro, processos internos, clientes, aprendizado e crescimento. É o que o Balance Scorecard vai considerar. Indicadores de desempenho nessas 4 perspectivas. Tudo bem? Na gestão estratégica de pessoas, olha aqui que caso específico, com o Scorecard, busca-se evidenciar e formalizar o papel estratégico do RH na implementação da estratégia da empresa. Olha só, questão aí, texto, né, retirado de uma questão da Fundação Getúlio Vargas, aí recente até de 2015. Então, na gestão estratégica, então estamos falando da estratégia, no caso aqui especificamente de pessoas, o BSC vai evidenciar e formalizar o papel estratégico do RH para implantar a estratégia da empresa. Tudo bem? Bom, precisamos falar também do modelo das 5 forças de Michael Porter. Esse sim não é tão comum de aparecer em provas, mas aparece também, a gente deve conhecer. Ele está bastante ligado à área do marketing. Quem estudou, conhece marketing, com certeza já falou das 5 forças de Porter, até já foi mais a fundo. A gente aqui não vai tão a fundo porque não é necessário, não cabe, mas é importante a gente conhecer, a gente falar sobre as 5 forças de Porter. Olha só, de acordo com Porter, gente, tem 5 forças competitivas, são essas daqui, ó.
Olha só, então uma organização, e aí aqui em empresas é mais comum, tá bom? Teria que ser adaptada essa teoria para falar de órgãos, de instituições públicas que prestam serviço público, por exemplo. Mas eu tenho empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas governamentais que fazem parte aí da administração pública indireta, né? De qualquer forma, a gente deve comentar. Olha só. Mas é útil sim, óbvio, sendo feitas as adaptações necessárias. Tudo que eu trago do setor privado, da administração geral, privada, para o setor público, para a administração pública, comumente, né, eu faço adaptações, ajustes. Posso desconsiderar uma parte que não é importante, ter que incluir outra parte, né? Adaptar aquilo à realidade da administração pública. Mas olha só, de maneira geral, a teoria de Michael Porter vai dizer que existem essas 5 forças competitivas, que seria o poder de barganha dos fornecedores. Então, por exemplo, se só um fornecedor produz algo para mim que a minha empresa precisa, né? Vamos pensar numa fábrica, a empresa precisa produzir algo e só um fornecedor produz aquilo. Ele tem um poder de barganha, de negociação muito grande, né? De preço, de oferecer para o meu concorrente. Então ele tem um poder de barganha muito grande. A ameaça de produtos substitutos. Então são aqueles produtos que se as pessoas deixarem de consumir o meu por qualquer razão, elas conseguem substituí-los. Então, se eu parar de produzir lápis, as pessoas vão comprar lapiseira. Se eu parar de produzir a manteiga, as pessoas vão comprar margarina, certo? Então são produtos que podem substituir o seu produto, certo? O poder de barganha dos clientes. Então, uma empresa que tem só um cliente grandão, né? Ou um cliente que é responsável por mais de 50% das compras daquela empresa. O poder de barganha desse cliente é uma das forças competitivas aí de Michael Porter. Porter levantou também a ameaça de novos entrantes, a ameaça de novos elementos no meu mercado, naquele mercado que a minha empresa atua. E aí vai ter alguns fatores, por exemplo, se é uma indústria muito grande, que exige muito investimento, né? Fica caro ser um novo entrante, fica caro entrar nesse mercado, vai ter que ter muita publicidade para conquistar mercado, vai ter que investir muito para conseguir espaço na prateleira dos supermercados, para distribuir o produto para todo lado, para fazer uma fábrica que produza isso, tem que ter fornecedores de diversos materiais diferentes, ou seja, é difícil ser um novo entrante nesse mercado. Isso é bom para mim, né? É difícil entrar alguém novo no meu mercado que tem um custo muito alto, ou não. É facinho de entrar, só o cara ter a ideia ali, ó, com a internet, com um sitezinho, ele já consegue entrar no meu mercado. Aí tem uma grande ameaça de um novo entrante no meu mercado. Tudo bem? E a outra força competitiva de Porter vai ser a rivalidade entre os concorrentes, né? Quanto de rivalidade há ali, quanto de poder tem os meus concorrentes. Então essas seriam as 5 forças competitivas de Michael E. Porter. Porter diz, gente, que eu posso lidar com essas forças de formas diferentes. Uma delas seria a estratégia competitiva, que é quando a empresa vai se defender dessas forças e usá-las a seu favor. Então, se defender das forças, óbvio, defender das que estão ameaçando, né? Então, se o meu fornecedor tem um poder de barganha muito grande, está usando isso de algo que pode, de uma forma que eu tenho um certo receio, que pode me prejudicar ou está me prejudicando, posso procurar outros fornecedores, por exemplo. Então, ela vai se defender das forças e também usá-las. Defender das forças e usá-las a seu favor.
Gente, desculpe a letra do professor, eu sei que não é das melhores, mas eu vou sempre falando junto, escrevendo e falando devagarzinho para vocês entenderem, tudo bem? Isso é trauma de infância, gente, não tem cura, já tentei. Olha só, então, estratégia competitiva, se defender das forças e usá-las a seu favor, né? Isso seria uma estratégia competitiva aí de Michael Porter. E ele fala também em estratégias genéricas. Vejam só, você pode escolher aqui formas de lidar com essas forças, né? Focar em uma delas é o que Porter manda. Vejam só. Então, por exemplo, se eu busco menores custos, né? Busco ser mais eficiente, ter mais eficiência. Eficiência é utilizar os recursos disponíveis que eu tenho da melhor forma possível, né? Os recursos financeiros, humanos, recursos materiais e outros, eu vou ser eficiente, então eu vou me diferenciar em custos, né? Eu vou ter custos mais baixos. É uma forma de ter liderança em custos, é uma estratégia genérica que eu posso focar para lidar com aquelas forças ali que Porter identificou. Porter tem estratégia genérica também de diferenciação, que é quando eu ofereço produtos ou serviços únicos, diferenciados. Então as pessoas vão preferir o meu é diferente, o meu é melhor, o meu é único, o meu é diferenciado dos demais, né? Então eu vou diferenciar o meu produto de uma forma que ele se proteja melhor, né? Então eu vou ter lá um refrigerante com um sabor tão diferenciado, com uma marca tão forte, tão procurada, que os bares, os restaurantes, os supermercados, eles vão querer o meu produto. Eu não vou ter tanta dificuldade para isso, né? Os concorrentes vão ter muita dificuldade, vão ter que gastar muito dinheiro para conseguir colocar a marca deles próxima da minha, né? Então eu estou aí diferenciando o meu produto, seja pelo estilo, pela embalagem, pelo status que ele carrega, pelo sabor, no caso do refrigerante que a gente está falando, mas enfim, diferenciar, fazer algo que é único, né? E o foco, ou enfoque, ou nicho, que é quando eu tento levar uma vantagem competitiva em um segmento ou em um grupo de segmentos específico. Ou seja, eu vou focar, eu vou ter um enfoque, eu vou ficar ali dedicado a um nicho, a um grupo específico. Às vezes, ao invés de querer abraçar o mundo, é melhor você ter sucesso, ser bem-sucedido com a sua empresa ali naquele nicho, naquele grupo de pessoas, né? Hoje em dia isso é comum, a gente vê nas redes sociais até algumas marcas trabalhando nesse sentido. Ó, vamos conquistar esse público aqui que fala essa linguagem, que faz isso, né? É melhor a gente ser forte aqui entre eles do que a gente querer agradar todo mundo, que é incomum, não é impossível, mas é incomum. Vamos ter que analisar cada caso, cada mercado, cada empresa, em cada momento. Mas é uma estratégia genérica de Porter, né? Focar em um grupo, em um segmento, né? Um grupo de segmentos específico. Tudo bem? Ainda falando de gestão estratégica, eu posso, gente, imagine um planejamento estratégico, tem um monte de coisa lá, tem um monte de informação, tem um monte tem a missão, tem a visão, tem os objetivos, tem vários detalhes, né? Várias informações que de repente algumas pessoas podem não ter o conhecimento técnico para ler tudo aquilo, para compreender tudo aquilo, não ter paciência, não ter tempo, certo? Então, uma forma de ficar mais fácil das pessoas visualizarem, entenderem, certo? Consultarem aquele planejamento estratégico de uma organização é fazer um mapa estratégico, ou seja, um resumo da estratégia da organização. Um planejamento estratégico, gente, vamos falar aqui, eu não gosto muito de falar em anos, porque eu já vi provas falando que o planejamento estratégico vai de 4 a 6 anos. Acontece que também já vi prova falando que o PPA, o Plano Plurianual, é um planejamento estratégico, é um planejamento de médio prazo. E o planejamento estratégico é estratégico, mas ele é de longo prazo. Então, a gente não pode se prender muito aos números, tem que olhar na opção. Vai ter prova que vai falar a partir de 4, a média é 5, tá bom? A média é 5 para um planejamento estratégico.
mas tem, se não me engano, do Poder Judiciário atual, o vigente é de 7 anos ou de 6 anos, enfim. Tem que estar atento a essa possibilidade, a essas variações, essas possibilidades. Mas o que é um mapa estratégico? É um mapa, uma figura, uma imagem que vai resumir, vai representar graficamente, vai representar com os textos aquilo que tem de mais importante, a essência de uma administração estratégica, de um planejamento estratégico, de uma organização. Se o órgão que você está prestando concurso tem um mapa estratégico no site dele, maravilha, perfeito. Eu trouxe um aqui que é referência, que ele é recente, ele está em vigência, né? E ele é muito bem feitinho, muito bem bonitinho. Óbvio que você, não sendo sua prova, você não tem que decorá-lo ali, é só como exemplo mesmo, que é o mapa estratégico da Receita Federal do Brasil, olha só. Então tem aqui o mapa estratégico da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Aí lá tem a missão, ó, mais um exemplo para a gente ir se familiarizando com esse conceito, né? A razão de existir deles é exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão em benefício da sociedade. A visão onde a Receita Federal do Brasil quer estar, quer chegar nesse seu planejamento estratégico, que é 2016 a 2019, ou seja, 16, 17, 18, 19, 4 anos, né, no caso, a visão é ser uma instituição inovadora, protagonista na simplificação do sistema tributário e aduaneiro, reconhecimento pela efetividade na gestão tributária, pela segurança e agilidade no comércio exterior, contribuindo para a qualidade do ambiente de negócio, contribuindo para a qualidade do ambiente de negócio e a competitividade do país. É aí que ela quer chegar, é como ela se vê no futuro. Aí aqui ela traz outras estratégias, ela traz os seus objetivos de resultado, seus objetivos de processo, os objetivos de gestão e suporte, os valores, importante a gente ver, ó, o respeito ao cidadão, a integridade, a lealdade com a instituição, a legalidade, o profissionalismo, a transparência, né? Então, é um bom exemplo aí de mapa estratégico. Ele é uma representação visual, então, né? Para ficar mais fácil de visualizar a estratégia organizacional. Se eu não compreender onde eu quero chegar, como é que eu chego nesse lugar, né? Então, ele é essa figura, essa representação visual mesmo. Tudo bem? E uma última ferramenta que a gente vai ver é a análise SWOT, não menos importante. É uma ferramenta de diagnóstico estratégico, né? Vejam só, o nome SWOT, para começar, vem ó, SWOT, que são as iniciais para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. No caso, como vem do inglês, por isso SWOT. Aparece em provas, mas não é muito comum, é bom memorizar como SWOT, mas eventualmente pode aparecer como uma matriz fofa também, que está falando aí de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tudo bem? Ele troca a ordem aí quando fala em português, certo? O que é importante a gente entender sobre a análise SWOT? A análise SWOT vai analisar as forças ou pontos fortes, atenção, pode aparecer das duas formas, forças ou pontos fortes, e as fraquezas ou pontos fracos da organização, que são fatores internos. Forças ou pontos fortes, fraquezas ou pontos fracos são internos, acontecem dentro da organização, certo? Ou seja, se a prova traz para vocês um exemplo para você falar se é uma força, uma fraqueza, se é um ponto forte, né? O que você deve entender? Se está sob o seu controle, se você consegue resolver, é algo interno, certo? Então é um ponto forte, ou uma força, é um ponto fraco, ou uma fraqueza, né? Se é positivo, se é bom para a organização, óbvio, é uma força, é um ponto forte. Se é negativo para a organização, se é um problema para ela, é uma fraqueza, é um ponto fraco. Importante a gente saber que tanto forças quanto fraquezas, né, são internos, ou seja, estão sob o alcance da organização resolver.
falando isso porque pode vir um exemplo lá específico e, por exemplo, as pessoas, falta treinamento para os funcionários. É uma fraqueza, mas é interno, está sob alcance a organização resolver isso. Treina esses funcionários, certo? Então, é negativo e é interno, é uma fraqueza. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho os externos também, que são as ameaças e as oportunidades. Eu devo e posso lidar, reagir, até na verdade é bom eu me prevenir em relação a essas ameaças e oportunidades. Oportunidades são coisas positivas, boas, eu devo estar pronto para elas, me preparar para as oportunidades, mas são fatores externos, vêm de fora, depende do meu concorrente, depende do governo, depende do meu cliente, do mercado, da economia, certo? São oportunidades. Ameaças também são externos. Eu devo me proteger delas, devo tomar, de repente, algumas atitudes de prevenção, né? É melhor prevenir do que ter que reagir normalmente. A ameaça é algo negativo que vem externo, não tem como impedir, não está sob o meu controle, né? Então, se a economia do país, por exemplo, despenca, eu tenho que reagir a essa ameaça que vai afetar ou pode afetar o meu negócio, né? Então, é um fator externo e negativo. Então, olha só, a análise SWOT vai levar tudo isso em consideração. Vai analisar os meus fatores internos, então, que são aqueles de dentro da organização, que eu tenho controle, eu tenho como tratá-los, lidar com eles, está sob o meu alcance. São as forças, que são coisas positivas internas, e as fraquezas, que são aspectos negativos internos. E eu tenho também os meus fatores externos, que seriam aí as oportunidades. As oportunidades são fatores externos positivos, né? E as ameaças são fatores externos negativos. Tudo bem? Não confundir, então, o que é interno com o que é externo. Interno, força e fraqueza. Externo, ameaça e oportunidade. Na dúvida, eu consigo mudar isso? Reagir eu sempre consigo, mesmo as ameaças e oportunidades que são externas. Mas na dúvida está sob o meu alcance eu alterar isso? Eu tenho controle sobre isso? Se a resposta for sim, então é um fator interno, né? É uma força ou uma fraqueza. Tudo bem? E aí, né, aspecto positivo eu tenho tanto internamente, que são as forças, como externamente, que são as oportunidades. E aspecto negativo eu tenho tanto as fraquezas, que são internas, como as ameaças, que são externas. Essa é a análise SWOT, ou matriz SWOT, ou análise fofa, ou matriz fofa, tudo bem? Não vamos deixar de saber que isso é extremamente comum em provas, extremamente útil para vocês. Olha o que bancas já falaram sobre isso, diferentes bancas. A ESAF em 2016. A matriz SWOT confronta as ameaças e as oportunidades do ambiente com as forças e as fraquezas da organização. Ameaças e oportunidades do ambiente externa, né? Forças e fraquezas da organização interna, viu? Gerando insumos para a estratégia da organização. Maravilha! Um dos instrumentos comumente utilizados no âmbito do planejamento estratégico das instituições é a matriz SWOT, na qual são identificados os pontos fortes e fracos da instituição, bem como as ameaças e oportunidades. Maravilha! Eu vou analisar os pontos fortes e fracos, as ameaças e as oportunidades. É o que a Fundação Carlos Chagas trouxe para a gente aí numa prova de 2015. Tudo bem, pessoal? Essas aí são as referências bibliográficas, a bibliografia dessas duas aulas, né, de planejamento estratégico que a gente teve. Eu agradeço de planejamento estratégico, não, de administração estratégica, né, que a gente acaba falando bastante de planejamento estratégico. Agradeço muito a atenção de vocês, desejo sempre bons estudos, até uma próxima oportunidade. Forte abraço, não deixem de fazer exercícios, de ver na prática, principalmente como a sua banca cobra esse assunto, que é essencial para o aprendizado, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço. Até a próxima!